esse é mais um Papo de Pele, um podcast da MedSystems. Eu sou Thalita Erec e hoje vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, que é a pseudociência na dermatologia. Será que todos os tratamentos que vocês veem na internet, que chegam até o consultório, são realmente eficazes? Quem está comigo é o maravilhoso, uma honra tê-lo com a gente, Dr. Marco Rocha. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso podcast. É uma honra novamente tê-lo com a gente. E eu queria que você apresentasse resumidamente o seu currículo, porque é bem extenso, né, doutor? Quantos artigos já publicados? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Tô me sentindo também super honrado de estar aqui. Que bom. Nessa empresa que cresceu tanto e tem oferecido muita comunicação de educação médica continuada à nossa classe, os dermatologistas. Então, super obrigado. Bom, resumidamente, meu nome é Marco Rocha, eu sou médico dermatologista. Esse ano eu completo 25 anos de medicina. Eu tenho toda a minha formação na Escola Paulista de Medicina, antiga Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, onde eu fiz a graduação, a residência, especializações e depois fiz o meu doutorado, no qual eu defendi em 2014, abordando os motivos que levam uma paciente a ter acne na sua fase adulta. Agora, com relação... É um assunto bem interessante. Uhum. Agora, com relação ao número de artigos, eu posso falar uma coisa bem bacana que eu me orgulho. O nosso grupo, e em particular, eu publico bastante, é um grupo que tem o maior número de artigos em acne da América Latina. Então, assim, a gente está na liderança, publicando sobre qualidade de vida, sobre testes, modelos terapêuticos, revisões. Então, é um grupo bem ativo e eu sou muito grato de fazer parte do grupo da doutora Edileia Bagatin na Unifesp. Perfeito, doutor. E com, assim, um currículo desse, né, toda essa maestria para a gente falar de um assunto super importante, né, eu acho que... eu queria até que você começasse para falar assim, qual que é a relevância, né, bem ignorante a minha pergunta, mas a relevância da ciência dentro da dermatologia? Você sabe que eu venho de um momento que a dermatologia, ela tinha um gap com relação às outras especialidades médicas. Então, à medida que a cardiologia e outras especialidades avançavam em grandes estudos com um número muito alto de participantes, a dermatologia ainda estava nas análises de case reports, melhora de uma experiência pessoal de um determinado colega. Então, isso criava uma diferença muito grande dentro da medicina em especialidades muito distintas. Nesses anos todos, até pela chegada de novos medicamentos, novas tecnologias, os biológicos, por exemplo, são medicamentos da nossa prática diária, os estudos... E são recentes, né? São recentes, são drogas de 10, 15 anos no máximo. E os estudos, então, ganharam relevância também na dermatologia. Então, eu acho que a gente avançou muito em como praticar uma dermatologia mais baseada em evidências científicas e menos na experiência pessoal. Veja, eu não quero dizer que a experiência pessoal não é algo que tenha o seu valor. Que não tenha seu peso, né? É claro que alguém que tem 50 anos de prática tem muito a ensinar pra gente. É óbvio isso. Mas quando eu estou desenhando a chegada de novos produtos, novas tecnologias, novos medicamentos, essa experiência de longo prazo não conta, porque isto é novo para todos. E aí a ciência entra com um poder muito importante. Se eu não tenho toda uma história de desenvolvimento ao redor daquilo que eu chamo de inovação, essa inovação, na maior parte das vezes, ela desaparece, porque ela não era verdadeira, ela não trazia o que ela prometia. Então, eu acho que isso é importante. A dermatologia, ela evoluiu, e evoluiu muito. E isso é muito bom
está fazendo parte nesse momento. E essa contextualização, esses steps que são necessários para ter defender, né, essas novas terapias, porque hoje tanto a informação, acredito, ciência, tudo está a todo momento, né, todo o paciente, tanto o médico, a cada momento tem algo novo, algo que é melhor do que aquele que ele já estava usando há muito tempo. Então eles ficam assim, né, ter essa história bem contada, ter essa definição bem determinada, bem concisa, para que possa ter realmente a segurança dentro de um procedimento, enfim, daquilo que ele possa escolher para o seu paciente. É absolutamente verdadeiro. Eu posso contar N histórias sobre isso, mas há uma história muito clássica na dermatologia. Durante alguns anos, já no passado agora, preconizou-se que Cuba teria um remédio maravilhoso para o tratamento do vitiligo. Mas, curiosamente, esse remédio não funcionava em outros lugares e os pacientes teriam que ir a Cuba fazer o tratamento do vitiligo. A universalização da medicina não permite esse tipo de história. Não é um lugar específico que produz um tratamento. É um centro de pesquisa que desenvolve uma inovação que precisa ser aceito e comprovado universalmente em todos os lugares. Com o passar do tempo e com essas provas científicas e toda essa discussão, hoje não se fala mais do tratamento para o vitiligo desenvolvido em Cuba. Ele desapareceu de todas as discussões atuais. E o foco hoje do vitiligo são as drogas imunobiológicas, buscando tentar entender exatamente o que acontece lá que faz com que o melanócito deixe de produzir a melanina para esses pacientes. E seja certeiro. Então, eu não posso ter uma solução mágica que existe num determinado lugar, mas quando eu tento comprovar isso em outro lugar, o resultado não aparece. Então, essa busca e esses steps, além de serem importantes, eles precisam ser reprodutíveis. O que funcionou nos Estados Unidos precisa funcionar aqui. É claro que há diferenças populacionais, é claro que há diferenças climáticas e a gente precisa adaptar, sem dúvida. Mas eu não posso ter algo que funciona só num lugar e em todos os outros ele não funciona. Então, os steps precisam ser reprodutíveis. Então, tanto para paciente que entende a necessidade, que sempre está, né, com essas informações, seja em redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, com todas essas informações de inovação dentro da dermatologia, principalmente estética, né, doutor? Tudo é inovador, tudo é algo melhor para fomentar colágeno, para induzir a neocolagênese, e tanto também quanto os médicos para escolher aquilo que é bom para o seu paciente. E, doutor, todo artigo é bom? Veja, vamos voltar em mais uma história clássica para a gente discutir isso. E vou trazer algo da mídia, já que a gente citou isso. Existe uma rede de streaming famosa que tem um episódio, tem um documentário chamado O Cirurgião do Mal. Sim. No qual um médico muito famoso, ele desenvolve uma técnica de inserir... Tem um novo, vinagre de maçã, é mais ou menos... Muito bom, mas vou voltar nesse só pra gente lembrar. Esse é novo. Esse médico cirurgião desenvolve, segundo ele, uma técnica de colocar uma traqueia de plástico na substituição da traqueia tradicional, com células-tronco ao redor dela que fariam ela reconstruir a traqueia original. Quando essa discussão avança, segundo o cirurgião, haviam muitos estudos teóricos e em animais que embasariam a chance para esses pacientes, mas nenhum estudo em humanos. Acontece que a presença de poucos artigos nessa situação levou esse cirurgião ao maior centro de pesquisa cirúrgica do mundo. E ele produziu algumas cirurgias, ele realizou, algumas cirurgias, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto na Rússia. Tempos depois, e uma investigação muito intensa, descobriu-se que não havia nenhum embasamento que justificasse uma cirurgia em humanos de traqueias com células-tronco. E esses pacientes vieram a óbito, infelizmente, o cirurgião foi julgado e ele não pode mais praticar medicina. Mas veja, ele alcançou
e num determinado momento, o status de um cirurgião internacional de grandes hospitais reconhecido por uma técnica. E que tinha uma técnica inovadora que salvaria muita gente. Então veja que neste caso, respondo a sua pergunta. Não existia nenhum artigo? Existia artigo. Artigos muito simples, muito iniciais, artigos que direcionavam uma tendência de pesquisa. E é claro, isso é importante, a medicina avança sim, a pequenos passos. São hipóteses que vão ser testadas e muitas evoluções vieram de pequenos passos que geraram grandes avanços. Mas nesse caso não havia, depois da investigação, nada. Não havia nada. Então ele quis construir a ciência na vida com os pacientes ali na hora. Na visão dele também, doutor. Isso é muito, muito interessante também, né? Como ter um artigo, aí essa reprodução dessas informações baseada na vivência dele. E o mais importante, doutor, que eu vejo muito isso hoje, interpretação. Muito importante, muito importante. Saber ler. Eu acho que você tocou num ponto fundamental. Nós não estamos discutindo se existe um artigo ou se não existe um artigo. Perfeito. Muitas vezes ele nem existe, tá bom? Mas nós estamos discutindo aqui a qualidade do artigo. Vejam, nós passamos pela Covid-19 há pouco tempo e, recentemente, um artigo que foi publicado numa grande revista, exato, precisou de uma retratação. Isso foi a coisa mais visto linda. Que a evidência justificada para aquilo não era verídica. E assim eu posso citar várias discussões na medicina. Terapia de reposição hormonal para as mulheres. Era para todas, depois foi proibido para todos e agora a gente individualiza o tratamento. Então, é preciso ter um cuidado muito, muito importante com o que a gente lê, como a gente interpreta e se aquilo é uma informação isolada ou se ela está em conjunto com uma linha de raciocínio. Então, eu li algo, nossa, isso parece muito importante, fez o cabelo branco ficar preto novamente. Eu vou sair usando isso para todos os meus pacientes? Não. Eu vou tentar entender se isso faz parte de uma linha de pesquisa, se existem outros pesquisadores fazendo isso, se existe segurança. Eu tenho que ter toda uma visão crítica porque eu estou lidando com pessoas. Sim. E muitas das vezes... E os pacientes não são Eles não são cobaias. E muitas das vezes esse paciente, ele está apostando em você. Ele não tem a justificativa de compreender um artigo científico no seu nível crítico, perfeito. Mas ele escolheu você. Entre inúmeros profissionais, ele confiou em você. Então eu acho que faz parte, embora é um desenvolvimento, não é algo da noite para o dia, faz parte uma visão muito mais crítica do que é publicado. E o que não é publicado, como as mídias sociais, a gente sabe por pesquisas em dermatologia que 90% do que é discutido nas mídias sociais não tem absolutamente nenhuma relevância. Nenhum fundamento. Nenhuma relevância. Nenhuma. Além do que, em dermatologia, a maior parte das discussões é realizada por não dermatologistas. Então, assim, é um outro ponto importante. A gente não tem uma fonte confiável e a gente tem uma discussão sem pé nem cabeça. E quando a pessoa argumenta alguma coisa ali, você se choca, porque ela construiu aquele raciocínio da cabeça dela. Então, esse é um problema. Como a mídia social ela está presente em todos nós, todos temos um celular com internet no bolso. Eu li um livro muito interessante chamado iGeneration, de uma psicóloga americana. E esse livro, iGeneration, dizia o seguinte, que nada democratizou a informação tanto no mundo quanto a presença do smartphone. Mas a qualidade da informação ficou prejudicada. Então veja que curioso, né? Então a informação vai chegar a todas as classes sociais. Ótimo, a gente precisa levar informação para todos. Mas como eu entendo se aquilo é importante, se aquilo é verdadeiro, se aquilo só busca retirar de mim um recurso financeiro? Então, eu acho que nesse livro, a Aidin, ela discute exatamente isso.
o perigo dessas de informações. não ter informação ou de ter informação sem embasamento. E tem também a relação do algoritmo. Aquilo que você acredita, aquilo que você vê, você ainda tem pautado nas redes sociais de ter somente aquele assunto que parece que corrobora com a sua ideia maluca, dizendo que aquilo é verdade. É muito interessante isso que você disse, porque na maior parte das vezes o algoritmo ele entrega a informação para mais pessoas à medida que aquilo é mais comentado, mais consumido. Então, se a informação é glamurosa, se ela oferece uma solução que não existia, única, e que só uma pessoa conhece aquela solução, isso gera muito comentário e isso acaba sendo entregue muito em quantidade. Agora, se você batalha por discutir algo que foi realmente uma evolução no conhecimento, que entregou mais um tijolinho de uma construção que a gente ainda não tem totalmente, a sua entrega é pequena. Ela fica entre os seus. Então, essa discussão. Tem um outro livro... eu só tô ouvindo aqui, eu nem tô falando agora hoje. me fugiu o nome dele, mas eu já vou lembrar que ele fala sobre a evolução da imprensa. E eu li esse livro e ele me levou a um questionamento muito grande. Na história da imprensa, existem pesquisas de quanto uma notícia é ruim e quanto uma notícia boa gera de popularidade, de vendas, de discussão. E na maior parte das vezes, independente do meio, seja jornal, seja TV, seja streaming, seja mídia social, tudo aquilo que for mais chocante, tudo aquilo que for mais pendendo pro único, ou então que está relacionado a alguma desgraça, aquilo vai atingir mais, vai ter maior audiência. Impacto. E é por isso que a gente abre qualquer jornal à noite, vai assistir qualquer jornal à noite que tenha 3, 4, 5 blocos, é difícil de você caçar uma notícia boa. Sim, sempre é o... Às vezes é o último comentário, mas é sempre, o café tá muito alto, o plano de saúde tá horrível, a sua vida não vai caminhar bem, o Brasil vai entrar numa crise terrível, sim, muita gente morreu, vem vindo a Covid de novo, agora a Covid do morcego, lá na China eles não estão... Então, você se alimenta desse tipo de notícia. Então, isso é histórico. Isso. E assim, e hoje, né, na dermatologia principalmente, doutor, a gente vê essa necessidade de sempre você sempre ser inovador, sempre estar em ascensão, sempre estar na vanguarda de tratamentos ditos como revolucionários, inovadores, enfim, e tudo isso que envolve, basicamente, ter mais colágeno. E dentro dessa inovação, dessa vanguarda, que tratamentos que você acha que são pseudociências? Eu acho que eu diria o seguinte, só colocaria um adicional na sua colocação. Eu acho que hoje a gente tá entre ter mais colágeno e ter mais cabelo. Ah, isso eu também, os dois. São 2 Cs aí, tá? 2 Cs, colágeno, cabelo, então perfeito, há uma busca frenética, obviamente. Frenética. E tudo que eu trago de novo, é novo, é bom. Você assistiu Don't Die? Não. É muito interessante também, mas a gente já entra nessa discussão, porque ele fala justamente sobre o que é novo. Mas voltando à dermatologia, então a gente tem, por exemplo... em cabelos, a gente tem uma discussão atual, eu colocaria esse nome, uma discussão atual da necessidade de inovações que deixem resultados mais eficazes. Rápidos. Que sejam mais rápidos, que... evitem que, por exemplo, você precise ser submetido a um transplante de cabelo, ou que seja uma alternativa logo no começo que você está começando a perder cabelo. E nessa discussão vieram soluções pesquisadas basicamente em artigos de ciência inicial, que a gente chama de ciência de bancada, que tem uma metodologia correta, que traz evolução, mas que ainda não chegou a ter um volume de informação para que a gente traduza essa informação conquistada na bancada
na prática. Então, isso é fundamental. Por que eu posso te dizer isso? Por exemplo, a cura do câncer. A cura do câncer já foi desenvolvida na bancada por inúmeras soluções. E hoje, o que a gente consegue, na maior parte das vezes, quando não é cirúrgico, é um tratamento de controle. A gente controla a doença. Então é muito importante essa diferença entre o que a bancada mostrou pra gente de resultado e o que o estudo clínico em seres humanos mostrou. Dentro dessa discussão vieram, então, os exossomos. Os exossomos surgiram como uma trend. Sim, como algo apaixonante. Eu falo assim, eu falo do surto coletivo, né? Porque aí vem algo inovador, todo mundo só fala disso. Todo mundo só fala isso. E assim, mas lembrando, gente, quem utiliza exossomos na sua prática clínica, o doutor está dando sua opinião, né, doutor? Baseado em ciência sobre esse tratamento. E muitos do que me assistem aqui conhecem já a minha opinião. Sim, perfeito. Então, os exossomos, que são... É muito interessante a história do exossomo, porque ele foi tratado num determinado momento biológico como uma ferramenta de lixo celular. Era uma maneira como a célula envelopava o que não precisava mais, colocava para fora e o sistema do organismo conseguia eliminar essas vesículas sem dano às outras células. Então, no início, os exossomos eram uma ferramenta de limpeza celular. Olha que interessante. Mas depois descobriu-se que ele é uma ferramenta de comunicação celular. Então, o seu organismo, ele utiliza agora, nesse momento, estruturas vesiculares, chamadas de exossomos, que transmitem uma informação de uma célula de um lugar para outro. Mas ele não tem só esse mecanismo, ele tem diversos mecanismos de comunicação. Mas este é um mecanismo. Então, será que se eu utilizar estas vesículas que contêm alguma informação importante lá dentro, que está indo para outra célula, para regenerar o meu tecido, eu não tenho a solução pronta? Então, em laboratório, começaram os estudos para verificar o que tinham dentro dessas vesículas e qual era a viabilidade deles em comunicar situações. E alguns progressos foram feitos. Mas este progresso, ele tem inúmeras discussões. Segurança. Uma célula cancerígena também transmite informação para uma outra célula cancerígena. Durabilidade. O efeito alcançado, ele é agudo, de médio prazo ou de longo prazo? Ele é benéfico no começo e depois não? Ele mantém o resultado? Ele é estável. Ou seja, você tem uma estrutura incrível, mas todo o processo de fabricação e o processo de entrega para a sua célula destrói essa vesícula antes dela atuar e, na verdade, então, nada está acontecendo ali. Você tem um efeito placebo. O efeito placebo é conhecidíssimo na medicina, ele é comprovado por dezenas e dezenas de artigos bem feitos. Então, eu preciso de muita evolução. Tamanho é a discussão sobre isso que, de um lado, surgiram dezenas de novas empresas buscando soluções em exossomos. Dezenas. No ano passado, eu contei no INCAS mais de 120 novas empresas. E na obtenção de vários tipos, né, doutor? De vários Desde tipos. Botânicos, humanos, mesclados, combinados com PDRN, e de todos os jeitos. E cada um, óbvio, advogando a sua discussão de eficácia, mas sempre se perdendo um pouco nas outras grandes discussões. Sempre pautado em artigo científico, sempre colocando que existe um artigo científico que corrobora com aquela defesa comercial, entre aspas, que eles estão dando. Então, até um adendo novamente, todo artigo científico. Aí a gente volta numa questão importantíssima, que são os artigos patrocinados. Ótimo. Os artigos patrocinados, eles não são artigos que devem ser desprezados, mas eu preciso entender que quem financiou aquele artigo, comprando o produto, muitas vezes eu preciso dar uma retribuição financeira ao participante da pesquisa. Para quem está ouvindo a gente, paciente, e vê um artigo, está no disclosure. Exato, exatamente. Então tem toda uma metodologia. E quando a pessoa vai publicar esse artigo, caso ele tenha dado algum efeito positivo ou negativo, você precisa descrever
todos esses relacionamentos que você teve com a empresa que financiou o artigo. Então, isso é fundamental. Então, se a justificativa para aquele determinado produto de eficácia é baseado unicamente num artigo que foi patrocinado pelo dono do produto, opa, há uma discussão que precisa ser levantada. Não é a questão, por exemplo, não é que todo o artigo ele vai trazer, né, doutor, desde as hipóteses, desde a negativa ou da afirmativa sobre aquela determinada hipótese, mas da necessidade de ter um conhecimento sobre ter o criticismo daquilo que está sendo escrito, né? Que daí, o que eu acho lindo, o que são as revisões bibliográficas, que eles pegam tudo de terapias já extremamente consolidadas, fazem um review e te dá, né? Te dá assim, ó, de presente. Fala, olha aqui está. Não, e é muito interessante que nessas revisões, nas chamadas revisões sistemáticas, quando os artigos publicados são novamente analisados, um dos pontos importantes é descrever se houve ou não essa associação com o financiamento. E isso é descrito em todos. Então ele não está dizendo, olha, ignore, mas ele está dizendo, ó, aqui você precisa ter um senso crítico importante. Então, não é porque tem um artigo publicado que essa informação é uma verdade absoluta. Então, e muitos dos artigos de exossomas, de pesquisadores, muitos deles da Coreia, que é um local onde há muita pesquisa em exossomos, muitos dos artigos dos pesquisadores terminam com um quadro que chama-se gaps, ou falhas ainda que não foram respondidas na ciência dos exossomos. E o que isso levou em consideração? Levou ao nosso órgão de controle, aqui no Brasil, a não autorizar os exossomos de maneira injetável. Então, os exossomos utilizados no Brasil, vendidos no Brasil, vêm com uma classificação que é de uso externo com epiderme íntegra. Então, é como a classificação de um cosmético tradicional. O creme do dia a dia. O creme do dia a dia. Ah, mas ele vem num frasco estéril. Não importa. Ah, mas eu preciso usar uma seringa com agulha para obter. Não importa. A classificação vem descrita na caixa. Nos Estados Unidos, também não há regulamentação do FDA. Então, no meeting da Academia Americana do ano passado, nós tivemos uma discussão sobre exossomos e a conclusão foi: há um futuro promissor científico, mas eles não foram aprovados nesta indicação. E há muito ainda que descobrir, né? Aí a gente entra numa discussão interessante sobre isso. Já que eu não posso injetar, será que ao passar por cima da pele, esta vesícula vai caminhar e chegar na célula que eu quero, por exemplo, do folículo, para melhorar uma perda capilar progressiva? Então eu já entro com discussões do tipo, qual que é a penetração do agente, qual é a viabilidade no local, o quanto eu passo e o quanto chega. Então tudo isso precisa de resposta. Tudo isso precisa de resposta. E não é porque eu sou fã que eu vou começar a fazer. Não é porque eu achei aquilo tão bonito que eu vou começar a fazer. Ou porque eu vi uma aula e naquela aula, nossa, como aquele palestrante era incrível. E não é porque todo mundo está falando. A responsabilidade do paciente não é do palestrante. A responsabilidade como paciente é sua. É sua, isso é super importante. Perfeito, doutor. E essa questão da epiderme íntegra, né, para realizar a aplicação dos exossomos, muitos, até alguns artigos que eu busquei, a maioria deles, eles têm como a sua eficácia terapias associativas, Exato. Né, não o tratamento isolado. E daí leva em consideração, né, até os controles não são muito bem desenhados, a metodologia não é muito bem desenhada, mas enfim. Mas isso também é um outro ponto muito interessante, né, de como que está dita a sua eficácia, né? É isolado? Exato. Há um artigo muito clássico e sempre apresentado sobre exossomos no tratamento... capilar. Não, no tratamento facial mesmo, que é um artigo pós-CO2 fracionado. Então, eles utilizaram um veículo num grupo e no outro utilizaram o CO2 fracionado junto com a aplicação dos exossomos. Veja, a ciência já mostrou
que o dano térmico produzido pelo laser de CO2 fracionado... Que a tecnologia é maravilhosa, gente. Desculpa, mas tecnologia que é previsível. É padrão ouro. Mas é previsível. Você sabe o que vai acontecer. A lesão acontece e a resposta você causa tem essa resposta. um microtrauma normal. E a pele regenera. Então Perfeito. você sabe que você vai conquistar resultados. Quando a gente vai ler nesse artigo, que é sempre citado, e advogado como algo que melhorou os resultados e diminuiu o downtime, a diminuição do downtime foi de meio-dia. Então, assim, isso na prática traz alguma diferença? O risco é maior que custo. O benefício é maior que o risco, né? Então, assim, tem um artigo? Tem. Mas eu preciso olhar para aquilo e olhar com todo o cuidado necessário. Como você mesmo citou, onde estão os artigos do uso isolado do exossomo como uma terapia regenerativa prolongada para o colágeno? Onde estão? Aonde? Então, assim, então eu vou fazer ultrassom microfocado, vou fazer laser de CO2 fracionado, vou fazer combinação de lasers, vou fazer injetáveis, e aí vou passar o exossomo, então aí o resultado vai ser maravilhoso. Espera um pouco, o resultado já era maravilhoso antes. Sim. Então, assim, eu acho que faltam peças. Muita coisa que, para ter a sua importância devidamente. A gente sabe o ultrassom microfocado, a importância, a sua indicação, os seus resultados. E a lesão, igual a gente estava comentando, quais são as lesões ocasionadas por diferentes tecnologias, pelo ultrassom microfocado, pelo CO2, e a resposta tecidual diante essas lesões que são esperadas, né? Obviamente, quando você excede um pouco o parâmetro, pode ser que tenha uma resposta que não seja esperada, mas você sabe aquilo que vai acontecer, como o corpo vai responder àquela determinada injúria, né, doutor? E, assim, vamos pegar um ganchinho também de outro surto coletivo? Vamos. Que você já citou, PDRN. Então, é outra situação muito semelhante. O PDRN caminha em paralelo com a discussão do exossomo, né? Então, ele também tem uma história interessante, né? É tido que pescadores utilizavam o esperma do salmão como um produto cicatrizante quando sofriam ferimentos, principalmente nos membros inferiores, durante os seus longos períodos de pescaria no mar. Então, a ideia de que aquele substrato ele teria um poder cicatrizante veio dessa história dos pescadores e do esperma de salmão. Bom, esse esperma ele não vai ser usado in natura, obviamente, ele precisa passar por todo um processo, e neste processo descobriu-se então que ali existiam frações do DNA e que o nosso sistema biológico tem receptores para essas frações. Então, é bem interessante. Você tem ali uma estrutura que é uma estrutura desenvolvida na evolução da vida, que é o DNA. Então, o DNA está ali durante toda a evolução de animais, seres humanos, e pedaços desse DNA podem servir como moléculas que interagem com receptores nos nossos sistemas. Bom, esta interação, ela será positiva, ela será negativa, como que ela se dá, qual é a melhor maneira de estudar essa interação, quais são os resultados da ativação dessas vias. Por exemplo, nós sabemos no ser humano que determinadas situações, determinadas doenças dermatológicas, elas não são causadas por deficiências do nosso sistema imunológico. Elas são causadas por hiperativação do nosso sistema imunológico, como, por exemplo, na dermatite atópica. Na dermatite atópica eu tenho reações que estão ocorrendo em demasia, não em falta. Então, será que o hiperestímulo de determinadas vias, controladas por fragmentos de DNA, é 100% benéfico? Pode ser que seja. E pode ser que seja maravilhoso. E isso venha substituir dezenas de terapias, como, por exemplo, cicatrizar realmente uma ferida cirúrgica mais rápido, ou ainda deixar nossa pele cada vez mais bonita. Até para paciente que tem problema de cicatrização. Por exemplo, que não possa ser submetido eventualmente, mas, de novo, a passagem da descoberta
de como essas moléculas funcionam, em que locais eles funcionam, para a efetividade clínica, ela ainda está em construção. E é o que aconteceu com a mesma maneira que os exossomos. No nosso país, os produtos de PDRN, e chegarão novos produtos que são só chamados de nucleotídeos, não são mais, não são mais polinucleotídeos, eles serão só nucleotídeos, eles chegarão brevemente. Eles também saíram com a autorização como um produto de uso tópico. Assim como a vitamina C, assim como o resveratrol, assim como várias outras, niacinamida, assim como várias outras moléculas que a gente está utilizando sempre. Então, volto a discutir o quanto de PDRN aplicado num creme na superfície da pele vai chegar em derme profunda para produzir os seus resultados necessários. O quanto de PDRN aplicado como um medicamento tópico vai, por exemplo, utilizado previamente, melhorar a minha cicatriz num pós-procedimento. Então, todas essas dúvidas estão sem respostas. Então, de novo, é uma coisa interessante, não digo que não, mas faltam pedaços. Promissora. Então, a minha crítica nunca foi, poxa, Marco, será então que você não gosta de inovação? Não, pelo contrário, eu sou apaixonado por inovação, senão não estaria parte da minha vida profissional em pesquisa. Sim. Eu adoro inovação, mas eu acho que a inovação ela tem steps, como você falou, entre desenvolvimento, modelo de uso, segurança, efetividade e assim o caminhar. Vários medicamentos em medicina. Posso citar um para você, a cisaprida. A cisaprida foi um medicamento que chegou na medicina quando eu era aluno. E ela era um medicamento revolucionário para tratar o refluxo. Descobriu-se que ela tinha efeitos colaterais cardíacos. Uhum. E se considerou que era melhor tirá-la do mercado pelo risco cardíaco do que mantê-la pelo benefício do ponto de vista do refluxo. Uhum. Então, veja, mesmo medicações que chegaram ali na fase final foram substituídas. Em várias, a medicina tem várias. Todo aluno de dermatologia conhece a história da talidomida. A talidomida era uma droga utilizada para tratar a coceira, prescrita para grávidas, até que se descobriu-se que ela levava a fetos com problemas físicos. Ela era teratogênica, ela deformava. Era uma medicação prescrita, autorizada, que depois descobriu-se que ela tinha riscos. E hoje ela não pode ser mais prescrita nessas condições. Embora ela seja uma medicação boa para coceira, mas o seu risco é muito alto. Então, assim, eu acho que é preciso ter essa visão crítica. Volto ao caso do cirurgião do especial do streaming documentário, não é um romance. Ele acreditava que ele tinha a solução, mas às vezes acreditar não é o suficiente. Em medicina, acreditar é parte da história. Eu preciso passar por todas as etapas para que eu possa dizer isso. E é tão interessante isso, doutor, da sua visão que participa, assim, de todo o crescimento, né? É tão fácil quando vem a informação, aceita a informação, reproduz essa informação. Né? A medicina, ela não é isso, né? Então, ter todo esse criticismo para poder contribuir para o progresso dessas terapias, para que elas sejam tão bem desenhadas, mas olha, né? Eu entendo muito a pressão que os colegas sofrem, porque apesar de eu não utilizar, mas só de falar sobre isso, o meu consultório recebeu telefonemas se eu não utilizava. Veja o poder da comunicação. Então, como que o médico ele chega assim? Muitas vezes ele sofre essa pressão. Como assim você não está usando, né? Então, chega um paciente que quer essas terapias inovadoras, essas terapias que estão falando nas redes sociais e, né, pelo seu direito, ele esperar para poder começar a utilizar. Como que você conduz esse paciente, doutor? Eu abordo eu vou reproduzir o que você falou há pouco tempo atrás. Eu jamais tenho a frase de ser negativo com aquela determinada alternativa, ser pejorativo com aquilo que ele comentou. Mas eu deixo claro qual é a minha opinião. Então eu digo, olha, isso até agora nos parece algo muito promissor.
talvez se torne uma ferramenta que vai ajudar em toda a rotina nossa de tratamento da sua pele, do seu cabelo e da rotina que a gente usa aqui. Por hora, eu não estou convencido e não tenho ferramentas que me convençam. Mas estou antenado, estou alerta, estou fazendo parte, estou envolvido dentro deste processo para que, se a segurança que eu tanto desejo apareça, a gente possa usar também. E eu acho que ele entende numa boa. Há, obviamente, pessoas que estão sempre em busca das tendências. E ok, eu vou respeitar, não tem problema nenhum. A prática clínica é a sua responsabilidade, né? A escolha de Recentemente tivemos um caso que viralizou de uma complicação extrema numa médica com complicações faciais que podem se tornar permanentes. Então, você eventualmente colocar toda a sua formação, toda a sua expertise, a confiança do seu paciente, aquilo que você construiu, eu acho que precisa ser levado em conta. Perfeito. E doutor, fora os exossomos e o PDRN, o que tem de um tratamento assim que ainda é utilizado, que ainda é defendido e é uma pseudociência bem assim, que não tem nenhum relato, assim, não tem nada na ciência que dita a sua eficácia? Tem algum tratamento? Tem várias questões assim, polêmicas, tem muitas questões polêmicas, né? Então, por exemplo, a gente hoje está enfrentando uma discussão muito grande relacionada à longevidade. Sim. Longevidade aqui, ela não diz respeito apenas aos aspectos cutâneos, a pele, o cabelo, ela diz respeito a quem não quer prolongar na sua vida a fase que você está bem, a fase que os seus músculos estão melhores, a fase que a sua pele está mais linda, os seus órgãos funcionam melhor. Então, essa ciência que estuda isso chama-se longevidade. Então, por exemplo, eu posso citar para você algumas medicações que estão sendo usadas em ciência de longevidade, mas em determinados trials foram de resultado nenhum. Como, por exemplo, a metformina. Então, a metformina foi utilizada num grande trial gigantesco como uma medicação para melhorar a longevidade e, infelizmente, não conseguiu comprovar o seu resultado. O que aconteceu foi que, durante este trial, pela discussão tão importante vinculada à metformina, muita gente começou a prescrever como droga para longevidade. E assim, você vai vendo várias dessas discussões. Como eu citei para você no Don't Die, também um streaming de documentário no qual um milionário está realizando todos os tipos de procedimentos para tentar viver mais e melhor, sem economizar em nenhum sentido. Sim. Ele utilizou uma droga que é uma droga utilizada no transplante renal. Ele utilizou num protocolo diferente, que era argumentado que essa droga impediria o envelhecimento das células, utilizada nesse protocolo diferente, e o próprio documentário mostra que na evolução do uso, ele teve piora nos seus exames. Então veja, olha que interessante. Vem uma substância que, em tese, e nos trabalhos com células, ela se mostrou redutora dos processos de envelhecimento. Ela está disponível. Então, se eu sou muito rico, eu vou comprar. Ele comprou. E ele conseguiu alguém que prescrevesse. E ele constatou, mesmo fazendo tudo que ele tem tentado fazer para melhorar e manter a saúde dele boa, que os exames dele pioraram utilizando essa medicação. Então, assim, veja que essa discussão, ela beira o que nós estamos falando como pseudociência. Então, eu tenho um estudo muito interessante em laboratório, as células ficaram maravilhosas ali, viveram muito mais tempo, eventualmente uma reprodutibilidade em animais. Existe o Centro de Envelhecimento muito interessante de Harvard, que levou o coordenador à publicação do livro Por que Envelhecemos e Não Precisamos, que é um best-seller, eu acho que todo mundo deve ler, mas que é um pesquisador de animais.
Ele está estudando os processos biológicos em células e animais. Mas tamanha foi a discussão e o brilhantismo disso que levou drogas descritas no livro dele a se tornarem medicações prescritas na vida real em ciência de longevidade que ainda não está comprovada. E que, eventualmente, pode te trazer um dano. Porque, pensando em longevidade, você vai ter que tomar aquilo por muito tempo. E é esse o problema, né, doutor? Que é o follow-up das terapias Os inovadoras. follow-ups são sempre minúsculos. Das terapias Como você inovadoras. sempre coloca, né? Você vai ler um artigo, o follow-up é de 3 meses, 4 meses. Imagina. Eventualmente, o follow-up de 6 meses. Veja, nós estamos discutindo longevidade. Longevidade é uma questão para duração de anos. Algo que talvez você tenha que incorporar no seu dia a dia para sempre. Então, hoje a longevidade ela está muito relacionada nas coisas mais básicas ainda, né? Em fazer o possível para dormir bem, fazer as melhores escolhas alimentares, não se tornar uma pessoa sedentária, obviamente não ser tabagista, né? Básico. O básico, né? O básico, né? Há até uma discussão atual que tomou uma necessária atenção, porque a nossa sociedade, ela deixa a bebida alcoólica glamurosa. Então, a bebida alcoólica ainda é muito glamurosa, como o tabagismo foi na década de 40, 50 e 60. E um grande cirurgião americano foi ao Congresso americano colocar, olha, a bebida alcoólica não é glamurosa. Estes são os 8 tumores envolvidos com o consumo de álcool. Então, assim, eu acho que a gente precisa, de novo, né, ter esse senso crítico, a gente está aprendendo, mas essa questão de medicamentos para retardar o envelhecimento orais, ela é algo ainda muito embrionário. Muito embrionário. Eu já vi de telômero, do tamanho do telômero, né, que enfim, mas assim, até só pegando um adendo sobre esse assunto, doutor, que não necessariamente é dermatologia, mas envolve também que são as canetas emagrecedoras, né? Super! Então, o que eu até indago, não sei se você teria uma resposta, mas é uma dúvida minha. Por exemplo, como que o mais novo, ele é manipulado, sendo que ele É surreal. Sendo que ele é patenteado. É surreal. É absolutamente surreal, né? E muito... Gente, tá vendo? E muito está se discutindo de que é um risco altíssimo você manipular a substância. Eu encontrei agora em Paris uma médica ginecologista que foi aluna da pessoa que descobriu essas moléculas, e é muito interessante ela contando a história para mim. Quando ele descobriu esse princípio ativo, ele não viu nenhuma utilidade naquele momento. O princípio ativo ficou guardado numa gaveta por anos. Olha que loucura a história da medicina. Por anos. Até que ele foi retirado dessa gaveta e foram iniciados estudos com relação ao diabetes, inicialmente a indicação. Sim, que é a coisa mais linda para diabetes. Exatamente. É revolucionário. É revolucionário. Sim. Aliás, dentro desse grupo de amigos estava o centro de Toronto, que foi onde foi descoberta a insulina. Então, sempre houve uma pesquisa muito intensa na busca do tratamento do diabetes e que se observou, então, que essas substâncias são capazes de modificar a saciedade e aí reduzir o peso. Me chama um pouco de atenção não só esse lado, né, negativo de uma droga que ainda está em patente, está sendo manipulada, então logo se imagina que tem um sal que não seja... de boa qualidade ali, né? Mas o outro lado também são discussões ainda muito iniciais de que parece que a gente descobriu uma solução para tudo na vida agora, entendeu? Então, estudos, por exemplo, de uso na síndrome do ovário policístico estão na sua etapa inicial, porque a gente sabe que existe resistência periférica insulínica na síndrome do ovário policístico e essa medicação poderia ajudar. Mas provavelmente ela ajuda apenas nas pacientes obesas com síndrome de ovário policístico. Então, eu acho que a gente ainda está tentando compreender, mas sem dúvida é uma evolução, aonde ela realmente nos ajuda e aonde ainda há uma
carência de informação para saber se vale a pena ou não, entendeu? Ciência não é exata, né, doutor? Ciência não é exata. Mas precisa de um conhecimento para poder enxergar, ver e escolher os melhores tratamentos para os seus pacientes. E para os médicos que estão ouvindo a gente, assim, o que você falaria dessa relação da pseudociência dentro da dermatologia, com todas as inovações que não param de aparecer, todo dia é sempre alguma coisa nova, algum composto novo, seja ele injetável, seja ele tópico, enfim. Eu acho bacana essa pergunta, assim, porque ela tem relação não só com o nosso bate-papo, mas ela tem relação com o que eu tento deixar para os meus residentes. Lá na Unifesp. A dermatologia ela está sofrendo agressões de todos os lados. De todos os lados, né? Então, hoje, todos querem ser dermatologistas. Hoje é uma das residências mais procuradas, né? Mas eu não diria pelos médicos, eu diria por quem não fez a medicina. A especialidade. Se torna alguém que acredita que eu posso praticar a dermatologia. Ou parte da dermatologia. E aí eles me perguntam sempre qual é a solução para isso, né? Qual é a maneira que você pode encontrar o seu espaço dentro disso. E é claro que cada um vai encontrar um espaço diferente, mesmo dentro do meu grupo de formandos de dermatologistas, cada um teve um destino. Mas eu diria assim, que hoje, se eu puder dar a minha opinião, o paciente que me procura, ele me procura porque ele quer uma resposta de altíssima qualidade, ele quer uma resposta que seja verdadeira, ele quer uma resposta que não seja um modismo. Então, assim, essa característica trouxe para mim justamente o paciente que eu gosto de tratar. Perfeito, seu posicionamento. O que é muito bom para mim. O que é muito bom. Então, esse respeito mútuo foi fundamental. Há outros caminhos, e aqui eu não estou discutindo quem ganha mais, quem ganha menos, eu estou discutindo o prazer de praticar dermatologia. Então, para mim, no meu momento, faço 50 anos esse ano, no meu momento eu tenho a certeza que este caminho traçado foi o melhor dos caminhos que eu poderia. Nunca tive nenhum médico na família, nunca tive nenhum atalho, não tive patrocínio, batalhei por tudo e realmente isso trouxe esse resultado que para mim é muito positivo. Que é assim, né? Então o médico, por exemplo, doutor, até por essas terapias inovadoras, para que o médico não entre nesse efeito manada, o que você acha que é o principal para que ele sempre tenha essa mentalidade e ele esteja alerta para que aquilo que traga... Duas coisas. Que trazem aí. Duas coisas são principais para isso. 2 pontos só. Primeiro, não se baseie nas headlines. Ou seja, se você tem interesse em aprender sobre exossomos, leia tudo sobre exossomos. Não leia headlines, não leia títulos, não leia abstracts, leia tudo. Eu acho isso importante. Em segundo lugar, desenvolva um senso crítico. Desenvolva um senso crítico sobre aquilo que você leu, né? No estoicismo, nesse pensamento filosófico que tem mais de 2000 anos, lá eles já descreviam o movimento de manada da sociedade. E o movimento de manada que levava todos a praticar o mesmo tipo de ação era baseado na ausência de questionamento. Então, todos seguiam para um lado, mas ninguém perguntava para onde aquele lado estava indo. É aquela história que dizem que, às vezes, tem pessoas que entram numa fila sem saber aonde aquela fila vai dar ou por que tem aquela fila, né? Eu vejo muito isso em aeroporto, né? A pessoa chega no aeroporto, na fila maior. Ela vê uma fila ali, bom, deixa eu já pegar esse lugar aqui e tal. E às vezes aquela fila não tem nada a ver nem com a companhia dele. Então, eu acho que é o questionamento. Então, essa fila, ela vai me levar para onde? Ela vai me levar para onde? Deixa eu conferir o que está acontecendo. Então, é importante esse pensamento crítico e a leitura da informação por completo. E isso é estar atualizado. Da informação por completo. Não adianta. Gostou de um tema? É bacana. Aquele palestrante é sedutor. Sedutor que eu quero dizer no sentido de transmissão de conhecimento. Bacana. Aquilo me tocou. Então eu vou estudar. Eu vou lá e vou tentar descrever, entender e saber qual é tudo aquilo que existe sobre isso. Ok, agora eu sei tudo.
agora eu tô confiante. Então, tudo bem. Então, você pode seguir o seu caminho que você vai ter sucesso. Doutor, a gente poderia ficar aqui até amanhã com todo assim, né? E eu só pegando os caminhos e trazendo, até peço desculpas se sair um pouco do contexto. E eu queria, assim, para a gente finalizar, né? Que é o tema do nosso podcast hoje. Para deixar claro, o que é uma pseudociência? A pseudociência é aquilo que não segue a metodologia correta da ciência, que é a busca por conhecimento. Então, a própria busca por conhecimento, ela evoluiu com diferentes mecanismos para que você comprove aquilo que você acredita. Senão a gente volta no passado da medicina, no xamanismo, a gente volta numa história lá para trás de uma prática da medicina que era uma prática do achismo, que era uma prática do, eu testei isso, deu certo, então isso vai ser bom para todo mundo. Uhum. Então a ciência, ela veio para tentar entender, ok, essa erva ela é boa mesmo? Então vamos entender por que ela é boa. E nisso, algumas são realmente maravilhosas, nós sabemos inúmeros medicamentos que vêm por aí, mas a gente descobriu que vários deles não tinham resultado, porque a metodologia, que é o mais importante, por exemplo, num artigo hoje, quando você vai ler o artigo, o método é fundamental. É o que determina a qualidade. É o que determina a qualidade. Isso foi utilizado em 6 pacientes. 6? Sabe? Né? Então, assim, o método é fundamental. E mesmo o que a gente está com certeza que a gente sabe, sofre evoluções. Então, a pseudociência é aquilo que não respeita essas etapas que são fundamentais. E é um retorno, no meu modo de pensar, a uma época da medicina que era uma época sombria. Sim. Muito lá E utilizar todas essas informações para que agregue em relação às diferentes hipóteses e trabalhar para que isso seja mais rápido, bem defendido, né, doutor? Eu acho que isso é o mais importante. A gente diz para os alunos de mestrado e doutorado que a gente sempre, quando faz uma pesquisa, a gente quer provar que o que a gente está pesquisando teve um resultado melhor. Uhum. Mas que, na verdade, pesquisa é entender se foi melhor, se foi neutro ou se foi pior. Infelizmente. Infelizmente, o resultado é o que importa, né? A delimitação e a metodologia é o que importa. Exato. Ciência linda, ciência soberana. Doutor, ciência eu queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Foi uma delícia. Vamos marcar para outros assuntos. Como eu quero falar de acne em mulher adulta, que eu acho que é um assunto muito bom e não há pessoa melhor para a gente falar sobre isso. Eu queria agradecer você que ficou com a gente nesse podcast maravilhoso. Doutor, deixe suas redes. Joia. Eu queria agradecer também, você que está assistindo a gente agora, agradecer novamente o convite, foi um papo muito bacana. A minha mídia social é @mr de Marco Rocha Dermatologia. Perfeito. Siga nas nossas redes sociais e até a próxima. Tchau, até logo, gente.